Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro, a igreja dá mais um espacinho no tempo do Advento para celebrarmos a memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. Ele que, junto com Santa Teresa d'Ávila, revolucionaram a mística e a espiritualidade da igreja no século XVI. São santos muito importantes, sobretudo São João da Cruz, quando nos fala da noite escura da fé. É crer mesmo quando tudo nos indica que não devemos crer. É crer quando tudo parece estar desmoronando. Isto é a noite escura da fé. É ter a certeza que mesmo na escuridão, mesmo na noite, o Senhor está conosco. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de Jesus são duras no Evangelho. Ele adverte aos sumos sacerdotes e aos fariseus, falando sobre o quanto o coração deles é endurecido. E para isso, ele usa a parábola dos 2 filhos que vão trabalhar na vinha. Um pai diz ao primeiro filho: filho, vai trabalhar na minha vinha? Ah, não quero, pai. Mas depois ele muda de opinião e vai. Diz ao segundo: filho, vai trabalhar na minha vinha? Eu vou, pai. Mas não foi. Meus irmãos, vejamos como isso acontece na nossa vida. Esse convite se trata de Deus dirigindo-se a nós num processo de conversão. Aí nós conseguimos entender como o Evangelho se conclui quando Jesus diz que os pecadores e as prostitutas nos precederão no reino dos céus. Claro, eles que muitas vezes não vivem a fé, não viviam a fé, mas que depois se convertem por terem ouvido a pregação de João Batista, por terem acreditado na pregação de João Batista. Agora, os sumos sacerdotes e os fariseus não creem na pregação de João, não creem na missão de João, mas estão ali com o coração endurecidos. Eles são o segundo filho, que dizem servir ao Senhor, que dizem estar no caminho do Senhor, mas na verdade não estão. Na verdade não querem abrir o seu coração. Já o primeiro filho são os pecadores, são as prostitutas, que num primeiro momento podem até não estar vivendo no caminho do Senhor, mas depois, quando a palavra lhes é dirigida, através da missão de João, eles logo se colocam no caminho, eles se arrependem e creem naquilo que João traz. Este ensinamento, meus irmãos e minhas irmãs, é para mim, é para você, é para todos nós. Porque nós muitas vezes também estamos com o nosso coração fechado. Nós muitas vezes já achamos que sabemos tudo da fé, que conhecemos tudo de Deus, que não precisamos mais fazer nada, porque já somos bons o suficiente. Temos a mesma atitude do segundo filho. Eu vou, pai, trabalhar na vinha, mas na prática nós não vamos. Devemos ser como aquele primeiro filho,
Olha, apesar dos meus pecados, apesar das minhas faltas, eu quero estar no caminho do Senhor. Eu quero abrir o meu coração a Deus. Eu quero viver na sinceridade. Mas para isso é preciso que o nosso coração se transforme dia após dia na verdade que Deus traz a nós. Oremos. Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu